boa noite a todos, que Deus seja louvado na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o pastor Manassés e eu estou aqui hoje para dar continuidade ao nosso estudo do livro de Hebreus. Amém, queridos? Recapitulando, a nossa primeira lição, a excelência de Cristo. A segunda lição foi uma salvação grandiosa. E a terceira lição, a superioridade de Jesus em relação a Moisés. E no estudo de hoje, nós vamos ver Jesus superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nesse momento eu quero orar a Deus em nome de Jesus para que você seja alcançado pelo Senhor, que o Senhor possa abrir o seu entendimento e que esse estudo feito hoje possa entrar no seu coração, possa transformar a sua vida, possa melhorar a sua caminhada com Deus. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A introdução desse estudo nos diz o seguinte: Deus providenciou um descanso e esse descanso deve ser ocupado ou possuído. A incredulidade bloqueia a entrada no descanso de Deus, enquanto a fé abre largamente a porta. E assim esse descanso só está à disposição de verdadeiros cristãos. No estudo de hoje, nós queremos abordar acerca de Josué e sobre o repouso providenciado por Deus. Em Hebreus 4, 8 e 9, em Hebreus 3, 17 e também em Hebreus 4, 11, encontramos o repouso para o povo de Deus. Já no capítulo 4, do 1 ao 9, vemos que existe um repouso prometido. Portanto, devemos fazer um esforço para entrar nesse repouso. Em Hebreus 4:11, lembrando-nos que a fé no chamado de Deus é essencial. Sem a fé não é possível entrarmos nesse repouso. Amém, queridos? A palavra de Deus aqui, então, ela vem nos trazer essa comparação, de Josué, quem foi Josué, e a comparação dele com Cristo e a superioridade de Cristo em relação a Josué, esse grande servo de Deus também. Você lembra, então, na aula passada nós falamos sobre Moisés, que Josué foi o sucessor de Moisés, Josué, ainda menino, andava junto com o povo ali, ele viu Deus usar Moisés tremendamente. Quando Deus usou ele para abrir o Mar Vermelho, ali estava Josué, aprendendo, olhando aquilo e vendo as obras de Deus através da vida daquele servo que era Moisés. Mas Moisés, chega o tempo dele acaba, a missão dele acaba. Então Deus, ele sempre busca um sucessor, aquele que vai continuar, porque a obra de Deus não para. E naquele tempo ali Deus escolhe então a Josué para continuar o trabalho que Deus fazia através de Moisés. Veja, amados, o significado do nome Josué teve o seu nome mudado. Engraçado, interessante isso. O significado do nome Josué inicialmente chamava-se Oséias, está lá em Números 13 e 8. Mais tarde, então, Moisés mudou o nome dele, está em Números 13 e 16. Oséias em hebraico significa apenas salvação, enquanto Josué significa o Senhor é salvação. Moisés então mudou o nome daquele homem, o nome de Oséias para Josué, o simples significado de salvação agora passa a ser mais completo. O Senhor é salvação. Porque certamente eu quero crer que Moisés via naquele jovem alguém que tinha algo de Deus na vida dele, alguém que Deus usaria ali para fazer a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi escolhido por Moisés. Em Números 11, 28, Josué também foi um dos 12 espias que Moisés manda à terra de Canaã. Ele foi espiar a terra junto com mais
11, né? Eram 12, né? De lá apenas Josué e Calebe trouxeram notícias positivas ao grande líder Moisés. Você lembra dessa passagem, né? Josué e Calebe foram os mais valentes ali e trouxeram as boas novas de que era possível entrar na terra, conquistar aquela terra. Vejamos algumas qualidades de Josué, então, e uma delas era a obediência. Nós lemos no texto, lendo todo o livro de Hebreus aqui, nós vemos, e os livros do Antigo Testamento também, nós vemos que Josué, ele foi sempre obediente a Moisés. Uma das características, das qualidades que ele tinha era a obediência. Ele sempre foi obediente ao seu líder. E isso fez com que o seu caráter, então, fosse um caráter de Deus, um caráter ilibado, né? Uma outra característica é a fidelidade. Josué sempre foi fiel nos seus princípios e ele foi fiel sempre a Moisés, o seu líder. Nós vemos ali também a obediência e a fidelidade andaram juntas. O tempo todo Josué foi fiel e foi obediente a Moisés. E ele era um homem de um caráter ilibado, como eu falei aqui, né? Um caráter como deve ser o caráter cristão, né? Que contenha nesse caráter a piedade, a abnegação, integridade, honestidade, né? E Josué possuía essas coisas, essas virtudes. Josué possuía, e certamente por isso também ele foi escolhido para ser o sucessor de Moisés. Veja, queridos, que o que diz em Josué 1, do 1 ao 9, nós podemos ver lá que o Altíssimo, né, que o Senhor Deus sempre prepara outros para sucederem os que vão passando. A obra de Deus, como eu falei ali no começo, ela continua. Quando chegar o nosso tempo em que Deus nos chamar para a glória, se Ele não tiver voltado ainda, né? Nós iremos. Chegou o nosso tempo, Ele nos leva daqui da terra. Mas Ele antes prepara outros. Ele prepara outro para continuar o trabalho que a gente estava fazendo aqui. O trabalho que Ele nos delegou, né? Amém, queridos? Eu queria falar sobre algumas coisas, alguns feitos de Josué, né? Você vai lembrar deles, né? No primeiro capítulo já Deus fala com ele e o anima, né? Deus anima Josué, fala, ser forte, corajoso, né? Deus fala com ele, assim como Deus falava com Moisés, né? Deus fala com ele também. Moisés passou o Mar Vermelho, mas Josué, Deus usou ele para abrir o Jordão, ele passa o Rio Jordão, né? Que coisa incrível, coisa linda isso, né? Tem aquele episódio, né, do livro de Josué que o sol e a lua param, né? O sol para no meio-dia e o dia fica longo por causa da oração de Josué ali, um homem de Deus, né? Entre outros feitos, ele prende 5 reis, vence 7 reis, fere 31 reis. Ele é o conquistador, ele conquista a terra de Canaã. Moisés leva o povo até a entrada da porta, ele não entra pela desobediência, mas Josué entra e conquista aquela terra. Um homem valente, um líder valente. Depois a gente vê ali ele dividir as tribos, né? Organizando as tribos ali, ele constrói o altar do testemunho e por último ele traz à memória do povo tudo aquilo que Deus havia feito. Ele prepara, ele conquista a terra de Canaã, ele prepara tudo ali, ele ergue o altar e ele ensina o povo a servir o Deus o qual ele viu Moisés servir, o Deus que ele serviu. E ele fala para o povo não se desviar. Então Josué, ele tem essa característica forte, né? E ele leva o povo de Deus ao descanso prometido. O povo que andou por 40 anos no deserto sem ter repouso, nós falamos isso na aula anterior,
O povo andou por 40 anos sem ter o descanso, vagando por causa da desobediência, né, no deserto. Mas Josué leva o povo até a terra prometida, a terra que daria descanso a esse povo. Louvado seja Deus. E olha o que a palavra de Deus diz, queridos, em Gênesis 2 e 2, né, fala sobre o descanso, né? O descanso de Deus. O escritor, né, do capítulo 4, versículo 10, relembra o que está escrito em Gênesis 2 e 2. Quando Deus no sétimo dia descansou de suas obras, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Obviamente aqui, querido, que não se trata do descanso físico de Deus, porque ele não se cansa, mas Deus repousou, ele repousou da sua obra, do término da criação ali. Mas Deus repousou, Deus descansou. E esse descanso, os israelitas buscavam esse descanso na terra prometida. E Josué, então, que levou eles a esse descanso. Através de Josué que o povo de Israel teve o descanso ali na sua terra, na terra prometida. No entanto, queridos, o descanso, né, o repouso dado por Josué aos israelitas foi incompleto e parcial. Porque nós falamos desde o comecinho lá, né, desde a primeira lição, que aquilo que aconteceu ali naquele tempo era uma coisa só para aquele tempo, e que Jesus veio trazer a realidade eterna, não era só temporal. Então o descanso ali na terra de Canaã, ali para os israelitas, foi para aquele momento só. Então aí entra a superioridade de Jesus, o qual a lição vem propor, né? Porque Jesus nos traz o descanso eterno, o descanso da nossa alma. Não é um descanso só de chegar na nossa casa, de descansar ali por algum tempo, mas é o descanso eterno que Jesus nos traz. A paz com Deus agora, por causa do nosso relacionamento com Cristo, através da fé. Nós não tínhamos paz com Deus, nós estávamos longe de Deus. E nós voltamos a ter a paz com Deus. E essa paz é que nos traz o descanso para a nossa alma. Então nós podemos dizer que nós já estamos descansando em Deus. Já estamos descansando, porque Jesus vai dizer que o fardo dele é leve. Agora nós andamos com Cristo, segundo a lei de Deus que veio através das boas novas pregadas por Jesus. Aceitando Jesus, então, nós tomamos o fardo dele que é leve, e então nós já estamos descansando em Deus. É claro que o nosso descanso, né, é verdadeiro, completo, não verdadeiro. O nosso descanso completo vai ser na eternidade, onde estaremos ali para sempre com Deus, né? Então, o descanso com Deus. Mas já temos esse descanso agora em Cristo, porque Ele carrega o nosso fardo pesado, Ele já carregou ali na cruz o nosso fardo pesado. E agora nós trocamos esse fardo pesado por um fardo leve, que é o fardo de Jesus. Ele nos dá um fardo leve agora, e devemos segui-lo simplesmente. Louvado seja Deus. Então nós já estamos no repouso. Já estamos no repouso aqui na terra, ao aceitarmos e seguirmos Jesus. Um repouso terrestre e celestial. Então aqui diz assim, o começo do repouso. Este repouso das suas obras começa agora, e os crentes têm que esperar pelo céu. Alguns sugerem que ele comece depois da morte, citando Apocalipse, né? 14:13 lá. Muito provavelmente, porém, os crentes experimentam o repouso de Deus nessa vida presente, é aquilo que eu estava falando agora. Mas o receberão completamente e plenamente depois da morte, quando chegar no céu.
mas nós já estamos no repouso, já estamos descansando em Jesus. Amém? Já temos comunhão com Deus agora. E isso por si só já nos traz um alívio, um descanso, um repouso nele. Louvado seja o nome do Senhor. Procuremos entrar naquele repouso. Hebreus 4:11 diz assim, ó: precisamos nos esforçar para obter o que é nosso por promessa, mas que ainda não é nosso por experiência. A boa terra foi prometida aos filhos de Israel, mas só seria deles quando eles a possuíssem. Josué e Caleb vão lá espiar, tinha gigantes na terra, mas também tinha cachos de uva do tamanho de um homem, a terra que manava leite e mel. Então eles tiveram que conquistar aquela terra, eles tiveram que guerrear e conquistar a força. A palavra de Deus no Novo Testamento, Jesus vai dizer que o reino de Deus é conquistado à força. Então todos os dias nós devemos conquistar esse descanso, esse repouso, essa terra prometida nos dias de hoje, porque a salvação, todos os dias nós devemos fazer uma reflexão de como está a nossa vida com Deus e mudarmos aquilo que ainda não conseguimos mudar, viver uma vida santa, uma vida de jejum, de oração, buscando chegar à estatura de varão perfeito. Essa é a conquista aqui que está falando. Naquele tempo também, o povo chegou até ali, mas eles tiveram que conquistar aquela terra, não foi fácil. Não foi assim, algo que eles chegaram ali, colocaram um acampamento deles e ficou tudo bem. Não, eles tiveram que guerrear, expulsar o povo que estava naquela terra, que estava ali por aquele momento, até então eles conseguirem, dominar aquela terra, ter aquela terra de verdade. Deu trabalho, é trabalhoso, dia a dia eles guerreavam, eles lutaram até conquistar. E assim é a vida cristã. Todos os dias nós devemos lutar pela nossa salvação, pela nossa vida com Deus, porque muitas são as distrações que levam o nosso pensamento para longe de Deus. Quando nós vemos, às vezes, no meio do dia, nós estamos pensando em coisas longe de Deus, por causa daquilo que está ali no nosso meio, as coisas desse mundo. Mas nós devemos todos os dias lutar, guerrear por esse descanso em Deus, esse descanso que já foi conquistado por Jesus, mas que todos os dias nós devemos fazer a manutenção, vamos dizer assim. Todos os dias devemos manter isso, buscar de Deus. A desobediência, antes disso eu quero ler aqui uma palavra que diz assim, ó: todos os crentes devem desenvolver diligentemente a sua fé, procurando obedecer a Jesus. Mateus 7, 24, 27. Dia a dia aproximando-se de Deus através de experiências na vida. Filipenses 2,12. Não há nenhum momento enquanto vivemos na terra no qual um cristão chegue à perfeita espiritualidade. Não vamos chegar à perfeita espiritualidade aqui nessa terra, mas todos os dias o povo de Deus está fazendo uma escolha. Todos os dias devemos fazer essa escolha de nos aproximarmos de Deus ou de afastarmos dele. Então devemos escolher nos aproximar de Deus todos os dias. A desobediência nos impede de entrarmos no repouso. O povo não chegou antes, ele andou por 40 anos ali no deserto porque ele foi desobediente. A obediência, então, nos faz chegarmos a esse repouso. Olha o que diz aqui, ó: irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos
participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Hebreus 3, do 12 ao 14. Devemos perseverar até o fim. Jesus, ele veio trazer o descanso eterno. O descanso que Josué trouxe àquele povo era momentâneo, era parcial. Mas Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele veio trazer o descanso eterno. Hoje, já crendo em Jesus, nós podemos descansar. Eu sempre falo que é como que se nós na vida estivéssemos andando, vendo tudo que está à nossa frente, muitas coisas que acontecem no dia a dia e não sabendo às vezes para onde ir. Muitas coisas, muitas decisões a tomar, muitos conflitos, e nós não sabíamos muitas vezes para onde ir. Mas agora tem Jesus indo na frente, nós só precisamos segui-lo. Ele vai na frente e nós vamos atrás dele. Por isso então que o fardo é leve, porque se seguirmos a Jesus, nós chegaremos a Deus, chegaremos lá, chegaremos na vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E para concluir, queridos, nós que confessamos ser cristãos, tendo aceitado Cristo por meio da fé verdadeira, somos qualificados para entrar no repouso que resta para o povo de Deus. Hebreus 4, 9. Desde que não percamos nossa qualificação ao endurecer os nossos corações, porque de acordo com o decreto divino, eles, os resistentes, os teimosos, os apóstatas, não entrarão no meu repouso. Hebreus 4 e 3. Segue a Jesus, querido. Eu te convido hoje para continuar a seguir a Jesus, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele diz assim: eu sou o caminho, é o único, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São as palavras de Cristo. Então Ele nos dá já hoje o repouso. Seguindo Ele, o fardo é leve. Hoje já podemos repousar aqui nessa terra, descansar nele. E na vida eterna com Deus, estaremos então o nosso repouso por completo. Louvado seja Deus. Querido, que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa fortalecer o seu coração, fortalecer a sua fé, a sua caminhada com Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus.